a palestra era isso, a tal da felicidade. Vocês viveram aqui agora a felicidade, pode ir embora para a palestra. Já vivemos um pouquinho dessa felicidade, né, de comemorar, celebrar aqui a Marisa, tão querida. E é interessante, né? Eu queria dividir com vocês o quão difícil foi para mim estudar sobre a felicidade. Eu não me dei conta que eu peguei um título, um tema, que ninguém hoje conseguiu definir. E eu fui estudando, falei, gente, se nem os maiores filósofos conseguiram falar sobre felicidade, o que euzinho eu subir aqui para falar sobre felicidade, né? Porque não tem uma definição absoluta do que é felicidade, tem muita filosofia em torno da felicidade. Mas o que eu quis ver aqui é, se eu não consigo definir felicidade, o que é que não me deixa feliz? O que é que me tira desse estado de felicidade? Então, talvez esse estudo todo me trouxe um pouco disso. Se a gente não consegue ser feliz o tempo todo, o que eu posso fazer para que eu me sinta melhor, o que eu não deixe quando essa infelicidade toma conta, quando o meu destino final seria ser feliz? Então, claro, como sempre pedindo para vocês a paciência e o carinho, né? E a oração, para quando eu falar uma coisa aqui meio absurda, vocês mantenham em oração para que eu continue com o meu estudo, porque nada mais é do que dividir com vocês esse momento que para mim é muito rico de poder dividir com vocês. Então, já que passamos esse momento aqui gostoso, né, sobre a nossa felicidade, o que é a felicidade, então? E aí, se a gente for perguntar para cada um, a gente vai ter respostas bem diferentes, não só no momento de cada um, mas no momento que a gente está vivendo. O que é felicidade para mim agora? O que é que eu teria agora que eu poderia me considerar uma pessoa feliz? Ou por que é que eu posso dizer que eu sou feliz nesse momento, pela condição que eu estou na minha vida, ou eu vou estar nessa mesma condição lá na frente, né? Ou um pouco mais velha? A gente é muito não definido isso. E esse estudo todo está baseado no Livro dos Espíritos, na 4ª parte. O livro é escrito por Allan Kardec, né, pelas perguntas aos espíritos, e é a 4ª parte do Livro dos Espíritos. E eu achei que o título é bem bacana, porque fala das esperanças e das consolações. Então eu fiquei pensando, se a gente lê o Livro dos Espíritos e ficar meio atrapalhado, vai até o fim, porque lá na 4ª parte vai falar disso, de consolações e esperanças. E é claro que a felicidade ele deixou para falar nesse capítulo, de consolação e esperança, porque nada mais é dessa nossa projeção de se eu não estou feliz agora, um dia eu serei. Então, no capítulo 1, que ele fala dessa 4ª parte, então ele vai falar das penas e dos gozos terrestres, e o primeiro capítulo é sobre a felicidade e sobre essa questão da infelicidade temporária. Eu fui buscar a definição de felicidade, fui me atrapalhando no que eu tinha visto de definições, mas essa aqui eu trouxe, porque para mim resume o que eu gostaria de estar buscando, que é o estudo de uma consciência plenamente satisfeita. Então quer dizer que não é só estudar uma definição, não é o bem-estar, esse prazer, essa felicidade que a gente experimenta, mas você tem que ter uma consciência. Quando a gente fala, eu era feliz e não sabia, não sabia, porque se a gente soubesse, a gente seria feliz. Então, a gente não sabia, a gente não era feliz. Não é porque eu era feliz e não sabia. Como se a felicidade me impedisse de saber. Né? Não, eu que não sabia que aquilo era uma felicidade. Então, quando eu trouxe essa definição do dicionário, aí tem várias, mas essa aqui, trazer a consciência, é o que a gente estuda muito aqui, porque tem a ver com o que está aqui dentro, tem a ver com a minha busca. Eu despertar uma consciência. Porque muitas vezes a gente está vivendo um momento feliz, a gente não está se dando conta, até que aquele momento realmente se vai, e a gente percebe que a gente estava assim vivendo um período de felicidade. E esse contentamento, então, e esse bem-estar. Só que aí, dos filósofos todos que eu fui ler, eu preferi trazer essa definição de Aristóteles sobre a felicidade. Porque ele diz que é um bem supremo, sendo almejada por todos. Então, por que isso? Porque tudo que a gente faz, se a gente for perguntar aqui, cada um, por que a gente quer uma determinada coisa, no final, sempre vai ser porque eu quero ser feliz. Então, se você quer ficar curado, você quer ficar curado porque você tem coisas para fazer ainda, porque você tem a família. Mas por quê? Por que você quer ficar curado? Por que você quer cuidar da família? No final, se a gente for perguntando e perguntando e perguntando, é porque a gente quer ser feliz. Né? Tudo no final. Até quem faz um roubo ou faz coisas ainda atrapalhadas, ainda assim é com a busca o bem final supremo de querer ser feliz. Então, isso é inato. Então, essa definição de Aristóteles, para mim, ela foi muito importante por ele ter sido um cientista também. Para mim, faz muito sentido ele trazer essa questão de que a felicidade, ela tem
como um bem final, né? Onde todos chegaremos. Tudo justifica que o nosso bem é chegar a ser feliz, uma felicidade completa. E a gente passa por definições de felicidade, onde às vezes a gente conecta a felicidade no ser, né? Quando eu for, né? Quando eu, sei lá, me formar, quando eu conseguir me formar em alguma coisa, ou eu conseguir agir assim, muitas vezes eu vou ser feliz quando eu tiver. Então, quando não é no ser, é no ter. Ou se não, é no ser, ou no quando. Então, a gente fica assim atrapalhado, né? Eu só posso ser feliz se alguma coisa acontecer, quando acontecer, ou se eu tiver, ou quando eu não tiver, porque aí eu vou me desprender de todas as coisas, então eu não vou ter essa oscilação, porque se eu não tenho nada, eu não vou perder nada, então eu estou feliz. Que é uma linha, né? A gente sabe dos estoicos, dos epicuristas. Então tem uma linha muito interessante sobre a felicidade, e aí eu me dei conta o quanto que ia ser difícil eu ir aqui falar e definir a felicidade. Mas é toda essa gama que vocês podem buscar sobre a felicidade, que ela não se esgota e não tem uma definição. Isso aqui é a felicidade, onde todos concordam e não dá divergência nessa busca. Então, Divaldo Franco tem um espírito Divaldo psicografa, que chama Marco Prisco. Eu não tinha lido nada dele ainda, mas ele tem bastante texto, tem um livro escrito. Ele vai falar que a felicidade é uma atitude perante a vida. Então, essa consciência que eu trouxe aqui tem muito a ver com isso. Essa atitude, o que a gente vai decidir com a nossa felicidade perante a vida? Será que eu vou deixar todos esses condicionamentos do se, do quando, do ter ou do não ter, definir a minha felicidade, ou eu vou ter uma consciência satisfeita daquilo que eu estou vivendo na minha vida? Então é isso. Então, se a gente fala de felicidade, existe uma felicidade assim plena, absoluta, suprema? A gente vai entender no Espiritismo que essa felicidade que eles vão descrever como suprema, como absoluta, como plena, ela está muito além do que a gente imagina aqui na Terra. Por quê? Para você ter essa felicidade absoluta, plena, suprema, existe uma evolução. À medida que a gente for evoluindo e que a gente for trazendo essa consciência dentro da gente, a gente vai ressignificar e vai ter outras formas de ter ferramentas para lidar com aquilo que nos tira a felicidade, que é mais ou menos isso que eu quis trabalhar. O que é que me tira a felicidade? Por que é que eu me atrapalho tanto? E tem dias que está tão difícil eu entender que eu estou no momento, e esse momento eu deveria estar feliz não pelo momento, mas por aquilo que eu adquiri de consciência com relação àquele momento. E a gente vai ver a definição, e aí eu vou voltar um pouquinho no Livro dos Espíritos, na questão 100, Kardec vai descrever a escala dos espíritos, né? Ele classifica em 3, não definitivamente, ela é mesclada, mas assim, basicamente, sobre os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos perfeitos. Então, nessa escala espírita, a gente está aqui no planeta Terra, nós estamos como espíritos imperfeitos, porque estamos num planeta de provas e expiações, e a nossa evolução vai nos levar a uma evolução, onde a gente vai chegar à perfeição. Então, todos nós sabemos que mesmo que a gente dê muito errado, a gente vai dar certo. A gente vai chegar a um espírito perfeito. Não tem tempo, ninguém está marcando no relógio, cada um tem uma caminhada, mas o objetivo final é que a gente chegue nesse patamar. Mas por que seria tão legal chegar lá? Eu acredito porque daí a gente vai ter muito menos sofrimento do que a gente faz enquanto a gente está aqui nesse planeta, nesse nível que a gente está vivendo. Então, eles vão dizer para a gente o que são, né? O que seria os bons espíritos? Eles não sentem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhe é fonte de suprema felicidade. Então, assim, para a gente entender se a gente é um espírito imperfeito ou bom, é só a gente olhar aqui essa definição, né? Se a gente ainda sente ciúme, raiva, ódio, de vez em quando, a gente não é espírito bom ainda, a gente ainda é atrapalhado nessas emoções. Por quê? Quando nós somos espíritos imperfeitos, a nossa matéria, ela tem um poder maior sobre o nosso espírito. Faz parte da gente estar aqui. Nós ainda somos muito materiais. Então, essa materialidade, esses sentimentos, essas emoções, elas ainda cobrem o nosso espírito de sensações não tão boas. À medida que a gente vai, então, evoluindo, que a gente vai entendendo, e quando nos passarmos a ser espíritos bons, o espírito já sobrepõe a matéria. Então, essas emoções, elas já não são muito elevadas, porque eu, como espírito, já domino a minha matéria. Posso pedir um pouquinho de água, por favor, Sam? Obrigada.
E no caso dos espíritos já puros, né, os espíritos perfeitos, tá aqui? Era do Humberto essa, hein? Ele não tomou. Vou pegar a do Humberto. Não sou boba nem nada, né? Vai que a dele tá melhor que a minha. Obrigada. Quando a gente chega nos espíritos puros, já não tem domínio nenhum da matéria, já é absolutamente o espírito dominando. Aí, Jesus, o espírito puro, que a gente tem notícia, como ele, né, como ele se movia aqui na Terra. Obrigada, amor. Como é que Jesus se movia aqui? Como é que ele passava por todas essas situações que ele passou, pleno, equilibrado, né? Jesus acima dos bons espíritos. Imagina que essas emoções acompanham o espírito puro. Não. Então a gente vai entendendo que a felicidade plena, essa felicidade absoluta, vai ser não aqui, mas vai ser exatamente quando a gente entender que, como espíritos bons e depois puros, como é bom não sentir todas essas emoções que a gente sente no dia a dia. Claro, né, se tiver alguém aqui que já não sente isso aqui, desculpa, sei que vocês nem sabem o que são essas emoções, mas se alguma delas você sente de vez em quando, bem-vindo ao time, nós somos do grupo dos espíritos imperfeitinhos. Perfectíveis, na verdade, né? Então, esses espíritos bons não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então, é uma felicidade que a gente ainda não conhece. Essa felicidade que a gente busca não é ainda aqui do nosso patamar. É isso que eu queria deixar claro, para a gente falar de uma felicidade completa. Não das felicidades, das alegrias que a gente passa no dia a dia, que são passageiras, e que a gente vai construindo, mas que existe, como ele diz aqui embaixo, né, no Livro dos Espíritos, uma felicidade maior e infinitamente mais duradoura. É essa felicidade que a gente ainda não entende, que a gente ainda não vivencia. Essa felicidade completa, que independe dessas emoções, desses sentimentos. E também assim, né, a gente vai aprendendo a ser feliz. Porque se a gente também fosse feliz o tempo todo, não tivesse esses momentos de infelicidade, a gente não ia saber quando a gente está feliz. Né? Muitas vezes, a frase do era feliz e não sabia, você só sabe porque não se sente mais daquele jeito, porque não é mais do jeito que era. Né? Cada um na sua história. Então, se a gente vai deixar de lado um pouco essa felicidade, que é a felicidade plena, que a gente acha que está muito longe, Kardec vai fazer uma pergunta que é a nossa, né? Tá bom, mas essa felicidade aí lá quando eu for um bom espírito, lá quando eu for espírito perfeito, e aqui na Terra, dá para ser feliz ou não dá para ser feliz? Porque tem hora que parece que a gente não vai ser feliz aqui, mas é nunca, né? Vem assim uma sequência de acontecimentos, muitas vezes, que você fala, caramba, essa onda aqui tá difícil de levar. Não estou bem, estou infeliz. Então, essa pergunta ele faz na questão 920, se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra. Então, é essa felicidade que é possível a gente ter aqui na Terra. E a resposta é não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, né, do homem, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Eu acho que ele deu uma notícia ruim, depois deu uma notícia boa, né? A ruim é não, vocês não vão ser felizes completamente aqui. A boa é que eu sou a solução do problema que você está vivendo. Se não está boa, cabe a mim fazer coisas que seja possível, tanto quanto possível, feliz aqui na Terra. Mas por que não pode a gente ter essa felicidade completa aqui? Porque estamos, né, estamos sintonizados em quem somos, como eu disse na escala espírita, e onde estamos. Estamos encarnados num planeta que é considerado de provas e expiações. E o que é prova e o que é expiação? São experiências. A prova é uma experiência que o espírito passa para que ele aprenda a evolução, para que ele consiga se melhorar. E a expiação é quando essa experiência ela está ligada a alguma coisa que a gente fez, né, que desequilibrou, vou dizer um mal que a gente fez, que a gente tem que reparar. Então não é que eu vim aqui para pagar nada, ou porque eu vou pagar do mesmo jeito, né? A gente não está mais numa época de olho por olho, dente por dente. Eu não vim aqui para pagar e para sofrer. O que acontece é que a gente escolhe o caminho da dor, porque a gente ainda não aprendeu a escolher direito. Então, todas as vezes que a gente vai errar, né, como uma criança que anda e cai e levanta, a gente vai cair e vai doer, vai ter um joelho ralado. E você vai aprender da próxima vez, ou pegar outro caminho, andar mais devagar, enfim. É uma didática desse planeta que é a escola, que é um hospital, né, e um local de trabalho. Então, se a gente não sintonizar onde a gente está, o que a gente é na nossa evolução, e sem culpa, sem, por que eu não sou? Não. Sintonizar o que você pode no momento dessa encarnação. Onde você está situado, você reencarnou nesse planeta.
Não estamos ainda nos planetas onde não existe mais essa dor, esse sofrimento, né, esses sentimentos. Então é bacana a gente pensar nisso. Estamos numa caminhada, ninguém está aqui para sempre, ninguém também caiu daqui do nada, e a gente vai para algum lugar. E isso está dentro da gente. O que a gente pode fazer para ser tão feliz quanto possível? E o que ele vai dizer para a gente? Como é que a gente faz esse caminho? Como é que a gente pode ser feliz tanto quanto possível? Praticando a lei de Deus. A muitos males se forrará, ou seja, libertará. Né? Faltou o i aí. Então ele diz que, o que seriam essas leis de Deus? A lei da natureza. Né? Tudo aquilo que Deus, ao ser o nosso Criador, definiu como lei que rege o universo, que são perfeitas e imutáveis. Onde está essa lei? Na nossa consciência. A gente vai, aos poucos, descobrindo, vai tendo situações na vida em que aparecem situações e pessoas, e uma doutrina maravilhosa, que vai lembrando que essa consciência, que é a lei de Deus, está dentro da gente. Então, através dessa consciência, se a gente realmente parar e deixar essa voz com a consciência falar, a gente sabe o dia que a gente foi indelicado com uma pessoa, a gente sabe o dia que a gente teve algumas atitudes, muitas vezes, que a gente não fica muito orgulhoso dela, né? Santo Agostinho dizia que a melhor forma de saber se você está sendo justo é se nesse exato momento, se a gente desencarnasse, né? Eu e a Tânia, por exemplo, se a gente desencarnar ao mesmo tempo, se Deus nos chamasse nesse exato momento, eu teria vergonha de encarar a Tânia perante Deus? Olha que pergunta, se você, quando desencarnasse com uma pessoa, se você teria vergonha de olhar para essa pessoa nos olhos, diante de Deus, ou se você tem alguma coisa que você ainda não trabalhou direito, que você não fez direito, que você teria, né, vergonha se alguém descobrisse o que você fez. E quem nunca? Quem nunca tem? Se não nessa vida, em outras vidas. Porque a gente não começou a encarnação agora e a gente ainda vai fazer outros caminhos. Então, que interessante a gente pensar nessa consciência que nós já temos. E não esperar que isso se agrave, que a gente possa fazer um caminho de volta e falar com a pessoa, e se desculpar, e se retratar, porque não é para pagar nada, mas a retratação, fazer o caminho de novo e fazer diferente, isso a gente não só procura, como a gente gosta que alguém nos dê essa possibilidade. Quando a gente faz alguma coisa com alguém, a gente gostaria que essa pessoa reconhecesse que eu estou tentando mudar, e que eu já não vou fazer as mesmas coisas, ou que eu já mudei, eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu e que te magoou. A gente quer uma chance, não só nessa vida. Imagina se Deus não daria pra gente uma chance dessa, de refazer um caminho e fazer melhor. Por isso a beleza da gente entender essa consciência de Deus que está dentro da gente, né? Então esse aperfeiçoamento que a gente faz, que nos é dado, para que a gente possa fazer a nossa evolução, fazer a nossa caminhada. Eu estava lendo muita coisa também sobre a felicidade, no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala bastante sobre felicidade também, muito interessante. Então ele vai falar o seguinte, que o objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós, como eu comentei, através do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, que é o instrumento por excelência da educação e do progresso. Infelizmente, a gente ainda, por nossas escolhas, passamos ainda por alguns momentos de dor, que faz parte do nosso aprendizado, e não como um castigo. Então, já entendemos que essa felicidade não é completa, que é uma caminhada que a gente vai fazer, e aquilo que a gente pode viver aqui de felicidade possível, que depende de nós, depende dessa consciência que a gente vai encontrando dentro da gente, que são as leis de Deus. Tanto que eles falam pra gente que a gente só é infeliz quando a gente se afasta dessa lei de Deus. É como se a gente, quando fosse perdendo aquele sinal do Wi-Fi, fosse ficando mais fraco, né? A gente tem que buscar essa proximidade com o Criador. Então a felicidade na Terra, ela é relativa. Isso também está dentro desse estudo sobre a felicidade de Allan Kardec. Isso está na pergunta 922, que ele vai explicar para a gente. Já que a felicidade terrestre é relativa, a gente sabe, porque aquilo que é felicidade para mim pode ser diferente, né, para o outro, ou aquilo que o outro tem, aquilo que eu gostaria, e vice-versa. Então ele vai perguntar, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, assim, se a gente sabe que não consegue uma felicidade absoluta, tem alguma coisa que seria comum? Como seria uma felicidade que fosse comum para todos nós? E a resposta é bem interessante e bem complexa. Com relação à vida material, é a posse do necessário.
Então, o dia que a gente tiver uma igualdade, onde todos tiverem a posse do necessário, do básico, que a gente sabe que ainda aqui na Terra é muito diferente, né? Ainda é muito desigual. Mas o dia que a gente tiver o básico do necessário, a gente vai ter uma felicidade relativa aqui na Terra. Olha a caminhada que a gente tem que fazer ainda para que essa felicidade seja comum a todos nós. E a segunda, que está bem dentro da gente, da consciência que eu falei lá sobre a definição da felicidade, que tem a ver com a nossa consciência. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, por que isso? Foi aquilo que eu comentei. Se a gente, como Santo Agostinho dizia, se a gente desencarnar agora, eu teria vergonha de comparecer diante de Deus, né, com aquela pessoa diante de Deus. Essa consciência tranquila, que faz com que a gente tome decisões baseadas em moral, né, em justiça, na lei da justiça. E eu estava vendo muita palestra sobre felicidade, e tem uma pessoa, um expositor, que ele chama Cosme Massi. Cosme Massi, ele estuda basicamente, somente, as obras de Allan Kardec. Ele tem um canal espírita, ele tem um site que chama Kardecpedia. Então é muito bacana ver o estudo dele, eu gosto bastante. E ele trouxe um exemplo na palestra dele que eu fiquei pensando muito. Ele dá um exemplo assim, digamos, eu vou usar a Tânia de novo aqui como exemplo. Digamos que eu vou vender um carro para a Tânia, e eu falo, olha, meu carro está maravilhoso, está perfeito, não tem problema nenhum, $20 mil meu carro, você me paga 4 parcelas de 5 mil, e eu te vendo o carro, tá? Tá bom, ela concordou, maravilhoso, o carro que ela queria, né? Vamos pagar, tá certo, já combinamos. Aí falou, olha, antes então de te vender, eu vou passar no meu mecânico e vou perguntar se o carro tá tudo bem, porque eu quero te vender um carro que esteja bom. Eu vou no mecânico, ele fala, Estela, seu carro, o motor não está bom, vai fundir o motor a qualquer momento. Aí eu falo, caramba, mas agora o que eu faço? Eu falo pra Tânia que meu motor, né, que o carro tá ou o carro não tá? Aí eu chego pra Tânia e falo assim, olha, Tânia, é o seguinte, o mecânico falou que o motor não está muito bom. Então, eu vou ser muito justa com você. Em vez de você pagar 20, você paga 15. E os outros 5 você usa para fazer o motor. Excelente, fizemos um acordo, estamos justas, né? Eu falei, é verdade, ela aceitou. Aí ela leva no mecânico dela, e o mecânico fala assim, nossa, mas não tem nada de errado nesse motor. Quem te deu essa informação? Um mecânico que não tem muita experiência, só um fiozinho aqui, não vai custar nada, eu já arrumei. Tranquilo, seu carro está ótimo. A Tânia vai voltar para mim e vai falar assim, então, Estela, eu levei o carro no mecânico e o mecânico disse que não tem problema com o motor. Eu vou te pagar os 20 mil, porque foi o preço que a gente combinou, né? E aí você vai vendo, assim, quanto que é difícil a gente fazer essa lei da justiça. Olha o caminho que a gente tem que fazer de ser justo, de usar essa consciência, assim, né, de falar a verdade. E no mundo dos negócios, lembra, a gente está indo no mundo, lembra, quem somos e onde estamos. Estamos num planeta material. A matéria ainda sobrepõe o espírito. É óbvio que os relacionamentos comerciais ainda não são baseados nessa sinceridade toda, a gente sabe disso. Mas na medida que você pode exercer, porque vai te deixar a consciência tranquila. Então o dia que a gente tiver essa consciência tranquila, o dia que a gente conseguir fazer isso, não vai precisar de advogado, né? Vai precisar de polícia, porque a gente já sabe que não pode fazer. Aqui eu conheço gente que não para, ficou chateado porque o carro dele foi guinchado, porque ele só parou na vaga proibida. Ele não entendia como é que o americano não entende que o brasileiro não respeita a lei. Ele parou na vaga proibida e guincharam. Assim, não vai precisar mais disso, porque você sabe que não é para fazer. Então é essa consciência que vai dar a felicidade do dever cumprido. E a fé no futuro. Por que a fé no futuro? Porque se a gente achar, se a gente for muito materialista, que tudo acaba aqui, o fato de eu enganar a Tânia com o carro, acaba aqui, né? A gente morre, acabou. Mas se eu tenho acesso a doutrinas que me explicam que a vida continua, e a gente vem cair aqui no KSSF e escuta cada semana que somos espíritos imortais, que viemos e vamos seguir as outras vidas, tudo que eu fizer aqui, o meu espírito vai me acompanhar. Eu não vou chegar lá do outro lado diferente do que eu fui aqui. Ou seja, as minhas ações, as minhas atitudes vão me acompanhar, porque eu sou o que eu sou. Eu vou me levar onde é que eu vá. O nosso lar, a gente está estudando os mensageiros, a gente sabe o que acontece. Você chega do lado de lá, exatamente o que você foi aqui. Então, quando a gente tiver essa fé no futuro, que a gente souber que tudo é passageiro, que a gente pode melhorar e para onde a gente está indo, também é uma felicidade relativa. Então, essa é a receita que eles dão para que isso seja uma felicidade comum. Né? Que é bem interessante, essa questão do necessário, que todos tenham, essa questão da consciência tranquila e a fé no futuro. A certeza de que a gente é amparado, ajudado, que a vida vai continuar. Não vamos perder nenhum parente.
Né? As pessoas vão voltar para casa espiritual e a gente vai se encontrar. Não vai ter essa, né, nunca mais vamos ver essa pessoa. A gente sabe que a vida vai continuar em algum lugar e ela continua em algum lugar. A importância disso, então. Aí, pensando nisso, eles vão falar onde está isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo que fala sobre a melancolia. Porque às vezes não tem nada muito acontecendo, mas a gente acorda meio estranho. A gente acorda com uma certa agonia, uma melancolia, que você não sabe nem dizer o que é. E às vezes, naquele momento que a vida está mais assim, estou num emprego legal, estou na minha casa, saiu meu documento, acabei de voltar do Brasil, minha família está bem, eu estou com saúde. O que é que está acontecendo que eu me abalo um pouco nessa minha felicidade? E é interessante, porque eles vão dizer exatamente, nessa questão de fé no futuro, onde nós estamos na nossa caminhada. Eles vão dizer que quando a gente sente essa vaga tristeza, é que o nosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Olha que interessante, essa agonia porque a gente tem dentro da gente, essa vontade de se desprender do corpo que não deixa de ser uma prisão que coloca a gente aqui. Então, interessante a gente saber definir também, quando eu estou numa tristeza, que vai me levar a uma depressão, o que vai acontecer, e vai acontecer em momentos da vida que é o luto, que se espera que aquilo aconteça normalmente. Mas a gente está falando daqueles dias que você não sabe nem de onde vem. Por que eu estou me sentindo como eu estou me sentindo? E não deixar isso evoluir tanto que nos leve a uma situação física e de depressão, de uma tristeza que você vai precisar, sim, de ajuda psicológica, de remédio, de terapia. Quer dizer, onde que a gente vai caminhando? Lembrar desses momentos também e por que a gente se sente assim. Então ele vai dizer que quando a gente se sente assim, a gente vai caindo em desânimo, né? Vai dando um certo desânimo. E a gente se acha que está infeliz. Então eles vão dizer o seguinte, quando nesses dias, para a gente resistir esse sentimento, com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Porque a hora que a gente está assim, a primeira coisa que vem é não tem vontade de fazer nada. E aí, todos aqueles projetos que a gente tem, a gente desiste, porque eu estou infeliz. Quando, na verdade, é o próprio espírito querendo, trazendo pela gente uma vontade de vencer, porque vai passar. Vai passar. É tão difícil a gente entender quando a gente está passando que vai passar. Porque vai passar. Como já passaram quantos? Não só nessa vida, mas em quantas vidas? Né? Então, são inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Olha que coisa maravilhosa que a gente quando foi criado, foi colocado dentro da gente, essa aspiração de uma vida melhor, de momentos melhores, de situações melhores. Né? E olha que lindo aqui embaixo que eles lembram a gente. Tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais. A importância de cada um de nós aqui, de cada um de nós. Quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Sedes fortes e corajosos. É assim que nos cabe. Então, atenção quando você tem essa felicidade lá plena, você acha que você nunca vai alcançar, porque a gente vai ter momentos que não serão tão felizes. A felicidade possível aqui, que a gente já viu na questão da consciência, né, da fé no futuro, da base do necessário para todos. E agora, o dia que você não está tão bem, porque é o seu espírito, alguma coisa está te faltando para que você entenda essa vida. Por isso que é legal a gente estar aqui estudando, por isso que é bom a gente estudar e entender as ferramentas que a gente tem para se melhorar. Eu tinha pensado, antes de fazer a palestra sobre felicidade, eu ia fazer sobre esses suplícios voluntários. Mas achei assim que era meio baixo astral falar deles assim logo de cara. Por isso que eu fui no caminho da felicidade. Porque olha só que interessante, e aí que me pegou, em vez de falar sobre a felicidade, ver o que a gente faz que nos tira dessa felicidade. Porque a gente consegue falar o momento que a gente se sente feliz. Seja qual for, pelo ter, pelo ser, o que seja. Mas a infelicidade, olha que interessante, quando a gente vai para esse caminho que a gente se sente infeliz. Fora a questão da gente se sentir preso e querer que o corpo tenha essa ânsia de fazer coisas para se melhorar. Mas olha aqui, olha o que eles vão falar para a gente nessa questão, 933. O homem só é infeliz pela importância que liga as coisas desse mundo. Será que é o nosso momento de infelicidade, porque a gente está muito materialista e está dando muita importância para os títulos ou para a foto linda do Facebook naquela viagem que eu sempre quis fazer e a minha amiga está lá? Será que a gente está tão preso? Não sei se é verdade, me veio na cabeça esse exemplo, eu não tenho ninguém viajando, tá? Que eu vi.
Se vocês foram para algum lugar bonito, eu fiquei feliz por vocês, não veio nenhum ponto específico. Mas, de verdade, o que tira da gente aqui são coisas materiais. É o carro, é a casa, é a viagem, é o documento americano. Gente, eu tô aqui, sei lá, às vezes tantos anos e meu documento ainda não saiu, aquela pessoa acabou de chegar, já pegou o documento. Não sei, se vocês olharem, quanto do material tira a nossa paz? Quanto dessa visão materialista tira a minha paz? Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e cobiça desiludidas. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer. Ou seja, lembra quando ele falou que a felicidade lá, aquela que pode ser relativa, possível, a gente tem o poder da gente poder fazer alguma coisa? Quando eu vou nesse caminho, que está descrito aqui, eu vou para lugares que vão tirar a felicidade, porque eu vou deixar o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, o meu materialismo entrar na frente. Então a gente está desviando daquela rota final que vai chegar aos bons espíritos que não sentem mais isso. Gente, deve ser muito bom você acordar e não sentir nada dessas emoções. Não sentir raiva, ódio, rancor, ciúmes, inveja. A gente não consegue nem imaginar o que seja isso. A menos que vocês aqui já conseguiram, eu ainda não consegui. Mas deve ser um sentimento muito bom você não sentir tudo isso. Você poder realmente dormir de consciência tranquila, sem saber que aquele dia você não teve vontade de desganar alguém, né? Ou porque te fecharam no trânsito, porque seu chefe é muito difícil, ou, sei lá, o marido deixou a toalha molhada em cima da cama. Cadê o Tom? Não, eu falei, eu tô feliz. Na verdade, essa palestra é porque meu marido ficou 2 semanas fora no Brasil, ele voltou, então eu fiquei bem feliz, é por isso que eu fiz a palestra. Felicidade relativa. Felicidade relativa, já diz aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quanto que a gente está envolvido nessa nossa falta de paz? Né? Não dá para não pôr a culpa no outro. Não é mais o outro que me deixa feliz ou triste. Já não posso mais dizer, você não falou bom dia, fiquei triste. Ou fiquei triste porque o marido estava no Brasil, agora que ele voltou, eu estou feliz. Não, gente, é muito mais. É a nossa consciência, é aquilo que a gente quer para a gente. Porque a caminhada, ela é nossa. A gente vai ver um pouquinho ali mais ali na frente, né? Deixa eu ver se mais uma coisa que eu queria falar para vocês. E quando a gente fica assim, né, essa foto da criança é tão bacana, porque às vezes é isso. O outro ganha alguma coisa e você está de olho no que o outro ganhou ali, né? E nem está vendo ainda, sei lá, a gente não está vendo as mãos dela. De repente ela tem uma sacola cheia de pirulito, dos pequenininhos. E ela está de olho no grande. Então, prestar atenção, quando eu li sobre esses suplícios voluntários, ou seja, esse termo é usado pelos espíritos, são suplícios voluntários, é a gente que está entrando nessa disputa, é a gente que está se desequilibrando porque está pensando no que está acontecendo do lado, é a gente que está se desequilibrando pela parte material, ou pelo não que a gente escuta, ou porque ainda não que a gente recebe, ou porque a casa não deu certo, ou porque o documento não chegou ainda, ou porque aquele trabalho. Então, o quanto que a gente vai, por conta dessas emoções, se deixando levar nesse caminho da infelicidade. Então, a felicidade, acho que dá para todo mundo falar. A gente tem histórias felizes. Mas o momento onde a gente se deixou ser infeliz, a gente às vezes passa meio batido. Foi onde eu tive essa inveja, eu tive esses ciúmes. Tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque é isso que vai levar a gente para os lugares não muito bons. E eles usam um termo, acho que isso aqui está na própria questão. Ele fala assim, que é muito certo quando a gente fala que esses termos que a gente usa, quão verdadeiro que é. Morrer de inveja. Gente, mata, inveja mata. Mata. Secar de ciúme. Gente, ciúme seca. Imaginou a tortura da alma? O que você sente como ciúmes e você vai secar de ciúmes. O termo que eles estão usando é muito profundo. E ele fala assim, né? Não secar de ciúmes ou despeito e não comer nem se beber de ciúmes. Olha onde a gente vai, olha o que a gente atrai, olha o que a gente se desequilibra, olha o suplício voluntário que a gente vai trazendo. Então, essa nossa busca, esse nosso trabalho, né, de fazer com que isso diminua. Porque o egoísmo só vai acabar quando a gente não tiver mais o materialismo tomando conta do nosso espírito. É assim. Tem um capítulo inteirinho sobre egoísmo no Livro dos Espíritos. E é isso. Então, a nossa... procurar essa nossa consolação, não é isso, da gente procurar, através dos exemplos do Evangelho, como que a gente trabalha isso na gente. Não vai desaparecer, é um processo, nós vamos aprendendo de pouquinho, é um exercício, mas a gente tem capacidade, porque é vontade e nós somos os nossos próprios autores. Então,
Onde será que está, então, essa felicidade? Onde ela está? Baseado um pouco nisso que a gente falou. Leon Denis, isso aqui está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lindíssima a definição dele de felicidade. A felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubemos criar. Onde a gente está dentro daqueles suplícios, ou a gente já está um pouco mais desperto, não me deixar chegar naquele lugar. Se, porém, eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido meu pensamento, se o crime e a traição habitarem em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria da consciência. Gente, isso é muito sério. A gente quer ser feliz aqui, quer ter tudo isso sem pensar se as nossas atitudes, as nossas ações não estão levando a gente para esse lugar. A gente tem que ter essa consciência para poder clamar, né? Não clamar, pedir que essa felicidade chegue até a gente tem que pensar se a gente não está, o quão justo a gente está fazendo na nossa vida, o quão a consciência tranquila nós temos para querer que a nossa vida seja tudo um mar de rosas. Porque é o que a gente não quer que aconteça, né? Que tudo em paz, tudo tranquilinho. Mas e a nossa atitude diante para que aquilo traga na nossa vida? Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Simples assim. A gente está vivendo com a nossa nuvenzinha preta aqui, porque a gente está produzindo, ou a gente está tentando sair dela e procurar novas paisagens, novos horizontes, novas conexões mentais, novos amigos espirituais, né? Até que nos acompanham, nossos mentores. Quem é que vai guiar a gente? É que vai falar, vai, faz mesmo, arrebenta, ou aquele que fala, calma, não vale a sua felicidade, a sua paz, não vale aquela discussão. Não vale aquele telefonema de volta. Não vale responder aquele e-mail. Ou não vai lá mesmo, arrebenta. A gente vai ajudar essa conexão naquilo que a gente vai fazer. E vai ser tão feliz ou infeliz conforme a gente for agindo. E a gente vai escolhendo errado e vai tendo dor. Ah, estou pagando. Não, a gente só escolheu errado. Chegou a hora da gente corrigir. Então, quanto mais rápido a gente fizer a volta e reconstruir, mais rapidinho a vida toma um outro rumo e mais de equilíbrio. Então, eu trouxe aqui como é que eu posso construir a felicidade. Porque eu cheguei à conclusão de que a gente não busca mais a felicidade. Se a gente chegou até aqui, a gente já entendeu que eu construo a felicidade, eu não busco mais. Então, é um processo que eu vou aos poucos, né, bloquinho por bloquinho, construindo. Então, eu separei aqui umas coisinhas que eu tirei do livro para a gente pensar. Já está quase acabando. Toda vez que eu estudo, eu penso assim... Ok, a gente já leu tudo e agora? Mas agora eu faço como, né? Cadê a receita? O que eu posso fazer para que isso aqui me ajude? Então eu separei umas coisinhas desse estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Leon Denis. A primeira, aquela que a gente estudou, questão 922, que seria, qual seria a felicidade comum a todos os homens? Consciência tranquila e fé no futuro. Dois fatores que podem ajudar muito que a gente construa essa felicidade. Ela não vai cair do céu, a gente vai ter que fazer esse caminho. Vontade de praticar o bem. E aí a vontade, porque sem ela a gente não vai fazer nada. A gente não vai sair do caminho, né, do lugar. Então, a importância da gente exercer a nossa felicidade, a nossa vontade para poder chegar nessa felicidade. Amar. Gente, a gente já sabe. Mas quando a gente lê isso aqui, traz no nosso coração uma vontade tão grande de amar, que eu achei tão linda essa definição de Leon Denis. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo e do ódio. Enternecerá os corações mais duros, mais refratários. A receita ainda e sempre vai ser o amor. Sempre o amor. Ele, assim, cobre todas as coisas. Não tem como, a gente vai aprendendo a amar. Porque é uma escolha, uma opção. A gente tem que fazer o esforço de tentar amar um pouco mais. Eu não acho que a gente acorda e fala, nossa, hoje eu estou amando pra caramba tal pessoa. Não, mas com o tempo você faz um exercício para amar um pouco mais. Porque você sabe, quando você escolhe isso, tudo melhora. A tua paz, tudo fica mais equilibrado. Enquanto a gente está com a raiva, a gente não tem paz, nem o outro. A gente vai para casa com aquela pessoa. A gente leva para o quarto aquela pessoa. Deita na cama com a pessoa. Aquela situação acompanha a gente o tempo todo. Se a gente fizer um caminho de parar um pouco, tentar fazer uma oração e decidir amar,
E não é decidir amar, trazer a pessoa para morar no dia seguinte com você, né? Ou falar aquela situação, que legal, estou super feliz. Não, mas você ter a vontade de agir daquele jeito. Para mim, isso também é construir a felicidade. E por último, do Livro dos Espíritos, que a gente já falou, do suplício voluntário. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Então, como é que eu acabo o meu egoísmo? Com a caridade. Então, no momento que eu tenho a vontade e vou fazer a caridade, eu estou cada vez mais suprindo o meu egoísmo. Porque está tudo, porque a gente é egocêntrico, a gente pensa na gente primeiro. Quem é que acorda de manhã e pensa o que o marido vai usar? Eu não estou preocupada com a roupa que o meu marido vai usar, mas eu estou preocupada com o que eu vou usar, né? O que eu vou comer, o caminho que eu vou fazer. A gente tem a gente o tempo todo na cabeça da gente. Faz parte da nossa condição do que somos como espíritos, onde estamos, o planeta que estamos. Mas a gente não pode deixar isso, né, tomar frente. A gente tem que lembrar que a gente não vive sozinho. Nós precisamos desse relacionamento com o outro. Que é importante a gente pensar nisso e fazer essa caridade. Destruir no caso, destruir o egoísmo e desenvolver a caridade. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Então, lembrando, né, que a consciência tranquila e a fé no futuro indica que a gente deve fazer não só para essa vida, mas que as nossas vidas futuras e a nossa vida como espírito, ela tenha um eco dessas atitudes. Então, para a gente terminar, eu ia trazer o vídeo, mas ia ficar um pouco longo. Eu estava ouvindo um vídeo do Amigos da Luz, não sei se vocês conhecem, é um grupo espírita que tem vários videozinhos engraçadinhos. E eles têm um vídeo onde o rapaz está dirigindo e ele para e pergunta assim, onde é a Rua da Felicidade? E o rapaz que está parado para dar a instrução fala assim, não, ela não é desse mundo. Aí o motorista fala, como? Ele fala, não, desculpa, é só uma brincadeira. Aí ele fala, então, como é que eu chego até a Rua da Felicidade? Que eu adaptei para essa estrada aqui. Então, o que eu fiz? Eu transcrevi o texto para ler para vocês, porque ele fica mais curto do que o vídeo. Mas olha que legal essa viagem dessa estrada da felicidade, que eu pensei que é o que a gente vai construindo. Então, as direções para essa estrada, tá? Vai reto, segue toda a vida. Isso é coisa de carioca, né? Segue reto toda a vida. Acho que não. Não sei se São Paulo a gente fala segue toda a vida. Quando você já vem velhinho, você para, vai toda a vida. Vai reto. Tem muito carioca aqui? Não. Não é assim? Você pede direção para carioca, você pegou para carioca, onde vai? Segue toda a vida. E no sul, uma vez a pessoa falou, aqui do sul aqui? No sul alguém falou assim para mim, você vai aqui, aí passa e vira à direita. Eu fiquei, onde era esse pá? Eu não entendi. Tá, achei bonitinho. Então vamos lá, você vai reto, tá? No caminho da felicidade, para encontrar a felicidade, segue toda a vida. Tem uma hora que parece que a estrada acaba, mas não acaba. Você continua, a estrada continua. Aí vai reto um tempão. Aí você vai e volta várias vezes, é normal. É assim mesmo. Cada vez que você volta, você vai ficando mais sábio pelo caminho. Tem buracos para desviar. Às vezes, fazemos uma curva errada. Errar é normal. Eu já fiz várias curvas erradas. Errou? Fez uma curva errada? Não tem problema, volta para o caminho. Aquela curva errada não nos pega de novo, porque a gente vai aprendendo. Presta atenção nos sinais, porque é cheio de sinais. Tem muito sinal na estrada. Às vezes, tem que parar, deixar as pessoas passarem. As pessoas. Isso é muito importante. Tem que olhar o próximo para não atropelar. Não atropela ninguém. Deve tomar cuidado para não atrapalhar ninguém também. Não tem erro. Parece que é longe, e é longe. Mas o negócio é não desistir de ir. A graça está exatamente no caminho. A vista é linda. Cada um no seu tempo, cada um no seu caminho. Não dá para ir de carona. Cada um no seu tempo,